David Haller é um mutante conhecido como Legião e é filho de Charles Xavier, o Professor X. É um dos mais poderosos mutantes do universo da Marvel, considerado como um mutante nível Ômega. O personagem vai ganhar uma série produzida pela Fox em parceria com a Marvel, com data de estreia para 8 de fevereiro desse ano. E eu aposto que mesmo você aí que gosta de quadrinhos não conhece muito bem sobre esse personagem, né? Então esse vídeo é pra você e pra todo mundo que quer saber mais sobre esse personagem antes de assistir a série dele. E antes de contar a origem dele, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue nas redes sociais, o link tá aqui na descrição. Agora sim, vamos pra história então, senta aí. Senta que lá vem a história. David Haller foi criado por Chris Claremont em Novos Mutantes número 25 de 1985. Ele é o filho do Charles Xavier com Gabrielle Haller, uma israelense embaixadora da Grã-Bretanha. O Professor Xavier teve um relacionamento com ela em Israel, mas quando ele foi embora, ele não sabia que a Gabrielle estava grávida, e ela sempre escondeu isso dele. O Xavier só foi descobrir que ele tinha um filho muito tempo depois. Quando criança, o David vivia com a mãe dele e o padrasto em Paris, quando eles foram atacados por uma equipe de terroristas que matavam qualquer um que fosse israelense. O padrasto foi morto na frente dele, e essa cena fez com que o David despertasse os seus poderes mutantes. Nessa hora, ele incinerou o cérebro dos assassinos, mas com isso ele também sentiu os pensamentos e as emoções deles quando eles morriam. Nesse momento, ele também absorveu a consciência do líder deles, o Gemayel Karami. Isso deixou ele bem traumatizado, o que deixou ele num estado catatônico, meio comparado com o autismo. Na mente do David, o Karami, ele recuperou o sentido de si, mas a sua consciência ficou presa na mente do David para sempre. O Karami descobriu que ele conseguia controlar o David e usar o poder telecinésico dele também. Ele começou a ler a mente do David e descobriu que ele era uma pessoa boa, pura e inocente. Com isso, ele decidiu restaurar a mente do David, porque com o trauma que ele sofreu, a mente dele se quebrou em múltiplas personalidades. E cada uma das personalidades conseguia controlar um poder psíquico diferente dele. O Karami conseguiu acabar com a maioria dessas personalidades para ajudar o David, mas teve duas que ele não teve como resolver. Uma delas é Jack Wayne, um adulto aventureiro que controla poderes telecinésicos. E a outra é a Cindy, uma menina rebelde e temperamental que controla poderes pirotécnicos. Então, quando essas personalidades fogem do controle, a mãe do David chama o Professor Xavier e pede ajuda para ele. O professor entra na mente do David e com muito custo e sofrimento ele consegue colocar um pouquinho de ordem na casa. E é nessa hora que ele descobre que o David é filho dele. As múltiplas personalidades se autodenominavam Legião, em uma citação direta da Bíblia. Agora, o David já não era mais autista e a sua personalidade normal tinha o controle da mente e do corpo dele. Mas como ele tinha sido autista por metade da sua vida, a personalidade dominante do David era de uma criança de 10 anos. Tudo isso aconteceu um pouquinho antes da chegada do Beyonder na Terra e das Guerras Secretas. O David é considerado um mutante nível Ômega, com poderes telepáticos maiores que o do Professor Xavier, e com telecinese maior do que a da Jean Grey. Ele é capaz de gerar várias mutações a partir de uma fonte que até hoje é desconhecida. E esse processo é espontâneo, sem a interferência ou a vontade dele, o que pode ser problemático às vezes. Graças à quantidade absurda de poderes dele e do seu desequilíbrio mental e emocional, para cada nova mutação que aparece, o David automaticamente cria uma personalidade que representa essa mutação. E essas personalidades raramente são pacíficas, o que acaba sempre criando uma briga pelo controle da mente do Legião. Isso vai danificando cada vez mais a mente já instável do David. Com o tempo, ele acabou desenvolvendo mutações muito poderosas, como por exemplo, viagem no tempo. Com isso, ele começou a pensar num jeito de ajudar o pai dele, e ele chega na conclusão
de que ele poderia voltar no tempo e matar o Magneto antes que ele se tornasse o radical e o vilão que ele se tornou. Então ele faz isso, e no passado, quando ele vai para matar o Magneto, o Xavier entra na frente para tentar proteger o amigo e acaba sendo morto pelo próprio filho. Isso cria um paradoxo e uma nova linha temporal, onde o Professor Xavier nunca criou a Academia Xavier e os X-Men nunca existiram. E quando o Apocalipse apareceu e não tinha ninguém para derrotar ele, isso deu início à saga A Era do Apocalipse. Talvez seja a personalidade do Legião ou pela bagunça que é a mente dele, mas o David sempre afastou as pessoas, tendo até um ar meio que de vilão às vezes. Recentemente foi visto que ele tem milhares de novas personalidades e cada uma delas tem um poder diferente, entre eles manipular a realidade em escala universal. Então é isso. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho aqui de se inscrever para me ajudar no crescimento do canal. Deixa seu like se você gostou do vídeo, comenta se você acha que a série do Legião vai ser boa, me segue lá nas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.